Você precisa entender isso agora, e não é negociável. A vida te trata como você se trata. As pessoas sentem o quanto você se respeita. Se você se dobra, elas pisam. Se você tenta explicar demais, elas te ignoram. Se você corre atrás, elas correm de você. Quer inverter o jogo? Desapegue da necessidade de provar. Deixe o silêncio falar. Deixe o desprezo seletivo ser sua resposta. Nietzsche chamava isso de vontade de poder, mas não poder sobre os outros, poder sobre si mesmo. A capacidade de dizer: eu não preciso que você goste de mim, eu gosto. Eu não preciso que você fique, eu fico por mim. Eu não preciso vencer essa disputa, eu já venci por não entrar nela. Essa é a arma mais temida pela sociedade emocionalmente carente. Um homem que não implora, um homem que não se explica, um homem que não cede ao jogo. Quando você parar de correr atrás, o que tem que ficar, fica. O que era falso, some. O que é seu, chega. E o que mais importa? Você finalmente volta para si. Tem uma hora na vida que você cansa. Cansa de tentar agradar todo mundo. Cansa de se moldar para caber em lugares que não te respeitam. Cansa de se importar com gente que não moveria um dedo por você. E aí, no meio do cansaço, vem a clareza. Você percebe que passou tempo demais vivendo como se estivesse devendo alguma coisa para o mundo, tentando provar valor, tentando ser compreendido, tentando consertar o que não é seu. E o mundo? O mundo não se importa, porque quanto mais você se dobra, mais ele exige que você se quebre. Foi aí que eu entendi uma coisa, e talvez seja a mesma que você precisa ouvir agora. Se importar demais é a raiz da sua prisão. Nietzsche dizia que a maior escravidão moderna é a necessidade de ser aceito. Maquiavel deixou claro que quem quer agradar a todos acaba sendo devorado. E Marco Aurélio escrevia para si mesmo: pare de viver como se tivesse 1000 anos. Você só tem este momento. Haja como tal. A verdade? Você não precisa ser frio, mas precisa ser firme. Você não precisa se isolar, mas precisa escolher com quem se conecta. Você não precisa parar de sentir, mas precisa parar de deixar que o que sente dite tudo o que faz. Porque o dia que você para de se importar com o que não merece sua energia, você muda. E quando você muda, o mundo inteiro responde diferente. As pessoas te testam menos, o respeito aumenta, as oportunidades surgem. Não é mágica, é postura. É você finalmente se tratar como prioridade, depois de uma vida sendo segundo plano. Isso aqui não é papo motivacional, é uma conversa franca. Você precisa parar de mendigar validação, parar de se dobrar para quem não se ajoelha por você, parar de viver tentando consertar o que sempre te quebrou. A partir de hoje, faz um favor para você mesmo, seja seu próprio limite, sua própria âncora, seu próprio padrão. Porque quando você para de se importar com o que te enfraquece, tudo o que te fortalece começa a se aproximar. A raiz do sofrimento, o excesso de importância. Você sofre porque quer controlar o que não pode. Quer que te valorizem, que reconheçam o seu esforço, que retribuam com justiça. Mas a vida não funciona assim. Você sofre porque se importa demais com o que sua ex vai pensar se você sumir, se seus pais vão aprovar seus caminhos, se aquele amigo vai notar que você mudou, se a sociedade vai te aplaudir. Tudo isso te aprisiona. E a verdade brutal é: ninguém está pensando em você o tempo todo. Quando você entende isso e para de se importar, algo mágico acontece. Você volta para o seu eixo, o centro inabalável, o estoicismo na prática. Marco Aurélio foi imperador de Roma e ainda assim escrevia para si mesmo todos os dias: você controla as suas ações, não as dos outros. Essa é a base do estoicismo. Se importa com o que está sob seu domínio. O resto é ruído.
Isso não é frieza. Isso é foco. Quando você para de se importar com o que não controla, suas decisões ficam mais leves, suas palavras mais certeiras, sua presença mais poderosa. E adivinha, o mundo começa a te notar. Não porque você implora, mas porque você finalmente irradia respeito. O jogo escondido. Quando você para de correr, eles começam a te perseguir. Aqui está o segredo sujo. As pessoas te testam, inconscientemente, o tempo todo. Se você corre atrás, elas fogem. Se você some, elas te procuram. Se você se importa demais, elas te usam. Se você para de se importar, elas se perguntam: por que esse cara é diferente? Não é jogo, é realidade humana. Maquiavel dizia: as pessoas julgam mais pela aparência do que pela essência. Ou seja, se você aparenta precisar, elas vão pisar. Mas se você se basta, elas te respeitam. A desidentificação. Você não é seus pensamentos. Aqui entra o Zen. Deixe vir, deixe ficar, deixe ir. Essa é a fórmula de quem vive em paz. Você se importa demais porque acredita demais nos seus pensamentos. Se ela foi embora, é porque eu não sou o suficiente. Se perdi aquele emprego, é porque não sou bom o bastante. Se não gostam de mim, é porque eu sou invisível. Não, esses são apenas pensamentos, nuvens, passando. Quando você para de se identificar com o que pensa e sente, você começa a viver com clareza. E aí sim, tudo começa a dar certo, porque você sai da ilusão. Frieza e amor. A verdade sobre viver sem depender. Frieza não é ausência de amor, é presença de respeito próprio. Você pode amar alguém profundamente e, mesmo assim, não tolerar falta de reciprocidade. Pode se importar com o mundo e, mesmo assim, não se curvar às suas exigências. É aqui que muitos se confundem. Acham que parar de se importar é virar pedra. Não, é virar montanha. Você continua firme, intenso, mas não implora. E isso te torna raro. O dia que você para de se importar com se vai agradar, se vai parecer estranho, se vai perder alguém, é o dia que você finalmente se encontra. Você fala com mais presença, anda com mais firmeza, decide com mais clareza. E, ironicamente, o mundo começa a te seguir. Não porque você pediu, mas porque agora você é o tipo de homem que não precisa pedir. O segredo proibido. O que ninguém quer te contar é que você nunca precisou ser mais amado, mais aceito, mais certinho. Você só precisava se libertar da mentira de que precisa ser algo mais. Você já é. Mas só quando para de se importar com tudo que não importa é que isso aparece. Nietzsche chamou isso de amor fati, o amor pelo destino. O amor por quem você é, sem ajustes. Se esse vídeo tocou algo em você, não é porque eu sou bom, é porque você já sabia tudo isso. Você só precisava de um empurrão para parar de mendigar por validação e começar a andar com a cabeça erguida. Para de correr atrás, para de explicar, para de se encolher. Você é muito mais perigoso quando se basta. Se inscreve, não porque precisa, mas porque escolhe se fortalecer. Aqui, a gente não vende motivação, a gente entrega armadura.